Olá, aluno! Vamos então continuar resolvendo a prova de Aprendiz de Marinheiro aplicado no ano de 2018. Na última aula paramos na questão 27. Vamos dar então, nesse bloco, vamos dar seguimento às próximas questões. Questão 28, comigo. Questão 28, diz assim: analise a figura a seguir. Então, nós temos uma figura, várias partes. Diz assim, tá? Um arquiteto pretende fixar em um painel de 40 metros de comprimento horizontal 7 gravuras com 4 metros de comprimento horizontal cada. A distância entre duas gravuras consecutivas é D. Então, a distância entre duas gravuras consecutivas é D, enquanto que a distância da primeira e da última gravura até as respectivas laterais do painel é de 2D. Sendo assim, é correto afirmar que D é igual a... Pois bem, então aqui nós temos um painel. Esse painel tem 40 metros de comprimento, ok? Cada figura tem 4 metros de comprimento, segundo ele diz no enunciado. Então, aqui, ó, 4 metros, são total 7 figuras. 4 metros, são total 4 figuras, ok? 7 figuras, né? Ele diz aqui, ó, 7 figuras. E ele quer saber qual é a distância D, ok? Então, é uma conta de soma e multiplicação, né? Eu tenho 7 figuras. 7 vezes 4, 28 metros. Ou seja, as figuras no total totaliza 28 metros do cartaz. E se o cartaz, né, o letreiro, ele tem 40 metros, resta quanto de espaçamento? 40 menos 28, ou seja, restam 12 metros, ok? A distância entre cada figura é D, distância D. E nas laterais da direita e da esquerda, 2D. Então, no total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, eu tenho que 10D vai ser o restante do espaço, 12. Então, D vai ser 1,2 metros, ok? Questão, acho que bem tranquila, né? Só atentar na leitura, né? E nos cálculos, ok? Tudo bem? Pois bem, vamos para a próxima questão, questão 29. Essa questão ela foi anulada, né? Eu vi lá o gabarito, está como anulada. Eu não sei exatamente qual foi o motivo da anulação, mas ela, pelo que eu vi aqui, ela está correta, ok? Eu vou explicar a você por que ela está correta. Ela pode talvez ter sido anulada por algum erro técnico na hora de impressão, algum outro motivo. Ou alguém deve ter entrado com algum recurso que eu desconheço, né? Não sei qual foi o motivo da anulação, mas eu vou explicar a questão, você vai entender bem. Ó. Analise as afirmativas abaixo. Todo quadrado é um losango? Pois então, essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Essa afirmativa é verdadeira. Todo quadrado é um losango. Por quê? O que é um losango? Losango é um polígono que possui 4 lados iguais, 4 lados congruentes. É um polígono que possui um quadrilátero que possui 4 lados congruentes, que possui 4 lados congruentes. Essa é a definição de losango. Qual é a definição de retângulo? Retângulo é o polígono que possui 4 ângulos congruentes, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Polígono
polígono que possui 4 ângulos congruentes. 4 polígono que possui 4 ângulos congruentes. E o retângulo e o quadrado, melhor dizendo, o quadrado é o polígono que possui 4 ângulos e 4 lados congruentes. Possui lados e ângulos congruentes. Então, a gente pode dizer que o quadrado é uma mistura de losango com retângulo. Ou seja, ele é tanto um losango, porque ele possui 4 lados congruentes, quanto um retângulo, porque ele possui 4 ângulos congruentes. Então, o quadrado é o polígono que possui 4 lados e 4 ângulos congruentes. Então, todo quadrado é um losango? Sim. Todo quadrado é um retângulo? Também sim. Outro, todo retângulo é um paralelogramo? A definição de paralelogramo é um polígono que possui lados opostos paralelos. O retângulo, de fato, ele possui os lados opostos paralelos. Então, ele também é um paralelogramo. Então, isso também está verdadeiro, ok? Todo triângulo equilátero é isósceles? Essa afirmação também é verdadeira. Por quê? Qual é a definição de um triângulo isósceles? É aquele que possui dois lados iguais. O triângulo equilátero é aquele que possui 3 lados iguais. Se ele possui 3 lados iguais, ele também possui os 2 lados iguais, ok? Entendido? Então, essa definição de triângulo equilátero também abarca a definição de triângulo isósceles. Isósceles, 2 lados, e o equilátero possui 3. Logo, quem possui 3 também possui 2. Então, também está verdadeira. Aqui a resposta seria letra B. Mas, no gabarito, foi dada que essa questão foi anulada, ok? Essa questão, então, foi anulada, mas se ela contasse, a resposta correta seria a letra B. Não vi aqui motivo da anulação, não sei qual foi a justificativa da anulação. Talvez porque foi na impressão de algumas provas saiu errado, alguma coisa assim, isso acontece, ok? Tudo bem? Próxima questão, uma questão de expressão algébrica, certo? O que é uma expressão algébrica? É aquela expressão que contém incógnita, ok? Daí ele diz o seguinte, ele dá lá a expressão para x diferente de 1, x diferente de 1 sobre 2 e x diferente de menos 1 sobre 2 é igual. Então, ele quer saber qual o valor da expressão. Então, vamos então resolver. Então, ó, vou copiá-la aqui embaixo. Menos 1 dividido por 1 mais x 1 menos 2x. De antemão, eu já faço o seguinte comentário. Toda vez que você tiver expressão, o traço maior, que no caso é esse traço aqui, ok? Ele delimita o fator que está ali dividindo. Então, a gente vai começar por essa divisão, ou seja, esse traço é divisão. Então, vamos começar por essa divisão. Então, isso daqui vai ser... Melhor dizendo, antes eu vou resolver o que está aqui em cima e o que está aqui embaixo, ok? Então, para isso, então, a gente vai tirar o MMC. Então, aqui eu coloco 1 e aqui também embaixo eu coloco 1. O MMC entre 2x menos 1 e 1 fica 2x menos 1. Daí aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2x menos 1.
Aí eu faço 1 vezes 1x. Lembrando que esse sinal de menos aqui, eu tenho que tomar muito cuidado com esse sinal de menos. Eu vou ter que abrir o parêntese, 2x menos 1 vezes 1, 2x menos 1, ok? Tudo bem? Pois bem, embaixo, da mesma forma, 1 menos 2x. É o MMC entre 1 e 1 menos 2x, ok? Daí eu faço aquela regrinha lá de colocar no mesmo denominador. 1 menos 2x vezes dividido por 1, então vai dar 1 menos 2x vezes 1, 1 menos 2x. Como se trata de soma, então eu não preciso colocar o parênteses. 1 menos 2x dividido por 1 menos 2x dá 1 vezes x, x, ok? Vou copiar aqui novamente, agora tirando o parêntese, x menos 2x mais 1. Perceba que o menos troca o sinal de tudo que está entre parênteses. Agora aqui, ó, 2x menos 1, e aqui vai simplificando, vai ficar 1 menos x, e aqui 1 menos 2x. Simplificando aqui, vai ficar 1 menos x dividido por 2x menos 1. E aqui 1 menos x, 1 menos 2x. Ok? Então, agora a gente vai fazer a divisão entre fração. Pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, 1 menos x dividido por 2x menos 1 multiplica pelo inverso do segundo. 1 menos 2x, 1 menos x. Perceba que eu posso cortar o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração. Certo? Outra coisa importante, outra observação, perceba que a expressão de cima que sobrou, 1 menos 2x, ela é parecida com a expressão de baixo, 2x menos 1. O que muda aí é o sinal, enquanto um é negativo, o outro é positivo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o menos 1 aqui na frente e inverter o sinal aqui, ó, 2x. Não é menos 2x, eu coloco então 2x. Não é mais 1, eu coloco menos 1. Pronto, ficou agora igual a expressão de baixo, certo? Por que então eu fiz isso? Para poder cortar o numerador com o denominador, ok? Então, a gente tem que ter atenção nessas expressões. Se eu parasse aqui, não haveria resposta, ok? Então, a gente tem que ter esse olhar aí, tem que multiplicar por menos 1, porque aí eu inverto o sinal, aí fica igual à expressão de baixo, para então poder cortar, e a resposta daí, menos 1, ok? Então, aqui a resposta, letra B. Ok, aluno? Pois bem, vamos adiante. Questão 31. Ele quer saber qual é o valor de A ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ele dá o valor aqui de A igual a raiz de 6 menos 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 6. Quando eu elevo ao quadrado, o que acontece? O ao quadrado eu tiro as raízes. Então, A ao quadrado fica raiz de 6 menos 2, que multiplica 2 mais raiz de 6. Aí eu coloco parênteses só para separar, ok? Tudo bem? Então, eu posso aqui, ó, eu corto 2 aqui e aqui, ok? Tudo bem? Trabalho aí, essa questão ela trabalha radiciação, operações com radicais, ok? Então, vamos adiante. Existe um produto notável que nós vamos aplicar aqui. Lembra daquela regra do produto notável? A mais B,
que multiplica A menos B. Isso é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui também não é diferente. Eu vou reescrever aqui para poder ficar mais claro. Olha, raiz de 6 menos 2. E aqui eu só vou inverter, ó. Raiz de 6 mais 2. Perceba? Raiz de 6 menos 2, raiz de 6 mais 2. Isso eu posso aplicar, então, esse produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 6 menos 4, que é igual a 2. Ok? Então, é muito importante saber as fórmulas lá de produto notável, ok? Aquelas expressões a mais b ao quadrado, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o quadrado do segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E quando for menos, fica menos e mais, ok? Lembra daquelas outras, né? Vou até anotar aqui para a mais b ao quadrado. Aí fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E quando aqui for menos, aí aqui fica menos e aqui fica sempre mais. Ok? Tudo bem? Então, importante saber isso. Próxima questão diz o seguinte: uma padaria produz 800 pães e para essa produção necessita de 12 litros de leite. Então, para 800 pães, ele precisa de 12 litros de leite. 12 litros de leite. Tudo bem? Se a necessidade de leite é proporcional à produção, ou seja, quanto maior a quantidade de produção, quanto maior a minha produção, mais leites eu vou necessitar. Se o dono quer aumentar a produção de pães em 25% e se o litro de leite custa R$ 2,50, quanto o dono deverá gastar a mais com a compra de leite para atingir a sua meta? Então ele quer saber, se ele aumentar a sua produção de pães em 25%, quanto que a mais de leite ele vai ter que gastar. Então, quanto que é 25%? Primeiro a gente calcula quanto que vai ser esse aumento de produção. Ele diz que esse aumento é de 25%. Então, aqui eu calculo quanto que vai ser esse aumento. Então, ó, 25 vezes 800 dividido por 100, que é 25% de aumentos. Isso vai dar 200 pães. Então, ele quer aumentar a sua produção em 200 pães, certo? Pois bem, se nós sabemos que 800 pães eu gasto 12 litros de leite, para 200 pães eu vou gastar X litros de leite. Isso se trata de uma regra de 3 proporcional. Muito cuidado, aluno. Existe a regra de 3 inversamente proporcional, né, quando as grandezas são inversamente proporcional, e existe aquela em que as grandezas são diretamente proporcional. Quando se trata de uma regra de 3 diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Então, x vai ser igual a 200 vezes 12 dividido por 800. Corta aqui, vai dar 4. 12 dividido por 4, 3. Então, ele vai ter que gastar 3 litros de leite a mais. E ele disse na questão que cada litro de leite custa R$ 2,50. Então, quanto que ele vai gastar de leite a mais com esse acréscimo de pães? Então, 3 vezes 2,50, que dá 7,50. Ok? Resposta, letra B. Ok? Próxima questão. Sabendo que x menos 1 sobre x é igual a 1, é correto afirmar que x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo é igual a... Pois bem, ele disse então, me deu essa expressão aqui,
certo? Essa igualdade, x menos 1 sobre x é igual a 1, e pede para você calcular essa daqui, ok? Tudo bem? Então, o cálculo que ele está me pedindo para fazer aqui, x ao cubo menos 1x ao cubo, toda vez que você tiver um termo ao cubo, menos ou mais outro termo ao cubo, isso é igual àquele produto notável, um outro produto notável além daqueles outros que a gente viu, é um outro, que é esse daqui, ó. Quando você tem, ó, a ao cubo, na verdade não tem nem parênteses. Deixa eu... Então, ó, a ao cubo menos b ao cubo, isso é igual a menos b, a ao quadrado, mais AB mais B ao quadrado. Então, nós vamos utilizar esse produto notável para resolver essa questão. Então, isso daqui vai ficar igual a x menos 1 sobre x, x ao quadrado, menos mais x vezes 1 sobre x, mais x, mais 1 sobre x ao quadrado, ok? Pois bem, essa primeira parte aqui, nós já sabemos que é 1, mas nós não sabemos quanto é essa segunda parte. Eu vou modificar aqui, ó, esse corta com esse, então vai ficar x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, mais 1, que é isso daqui, vai dar 1. Ok? Então, eu preciso aqui, para dar a resposta final, preciso saber quanto equivale essa expressão aqui, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então, qual é a ideia para a gente encontrar x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado? É pegar essa expressão dada aqui e elevar ao quadrado. Então, ó, 1 menos 1 sobre x ao quadrado, isso é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso daqui é igual a 1 ao quadrado, né? Porque x menos 1 sobre x é igual a 1. Isso, então, vai me dar 2x ao quadrado, mais o x corta com x, 2 mais 1 sobre x ao quadrado, ok? Daí, eu vou ter, então, que só um detalhe aqui que eu errei aqui. Como aqui é menos, então aqui vai ficar menos também, ok? Foi um erro, uma falta de atenção aí, menos, muito cuidado com isso. Então aqui, menos também, ok? Então, 1 mais 2 é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado, mais x ao quadrado, ok? Então, era justamente o que eu queria. Então, isso daqui dá 3 igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Substituindo lá, então, eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 3 mais 1. Isso vai dar 4, ok? Então, a resposta, letra B, 4. Tudo bem? Tranquilo? Lembra desse produto notável? É importante saber todas as fórmulas de produto notável, ok? Ter aí decorado, fazer bastante exercício para você fixar essas fórmulas. Questão 34. Dentre os inscritos em um concurso público, 60% são homens e 40% são mulheres. Sabe-se que já estão empregados 80% dos homens e 30% das mulheres. Qual é a porcentagem dos candidatos que já têm emprego? Olha, esse tipo de questão, ela se confunde muito com aquelas questões de conjunto, em que você tem que fazer o diagrama de um, depois o diagrama de outro com uma interseção. Por que a gente não vai fazer essa questão dessa mesma forma?
Porque aqui as grandezas elas são, digamos assim, não há, por exemplo, nessas questões de conjunto, normalmente você tem aqueles que estudam português e aqueles que estudam matemática, mas há a possibilidade daqueles que estudam português e matemática ao mesmo tempo. Por isso que então cabe a interseção, tudo bem? Agora aqui não. Aqui ou a pessoa é homem ou a pessoa é mulher. Não existe a interseção. Ou ela está empregada ou ela não está empregada. Não existe a interseção. Eu digo isso porque muitos alunos às vezes me perguntavam isso. Eduardo, quando é que eu vou saber que eu vou ter que fazer interseção ou não? Aqui não cabe interseção. Então, quando não couber interseção, você vai fazer da seguinte forma. Você vai fazer uma tabela para poder visualizar os valores dados. Então, você vai dizer lá, olha, você tem aqui homem e mulheres. Você tem aqueles que estão empregados e aqueles que não estão empregados, ok? Vou desenhar aqui as linhas da tabela para ficar bem. Tudo bem? Então, essa vai ser a maneira que você vai utilizar para visualizar as informações dadas no problema. Ele disse assim: dentre os inscritos em um concurso público, 60% são homens. Então, o número total de homens é 60% e 40% são mulheres. Para o total dá 100%, ok? Sabe-se que já estão empregados 80% dos homens, não é 80% que estão empregados do total, não, é 80% dos homens estão empregados. Então, ó, dos homens empregados, isso é 80% dos homens. Então, olha, então eu vou fazer a conta aqui, ó, 0,8, que é 80%, vezes 0,6, que é o percentual de homens, porque nessa tabela vai me entrar o total, não de homem, não em relação a homens, não em relação aos que estão empregados, mas em relação ao total. Então, eu tenho que fazer 80% de 60%. Então, 0,8 vezes 0,6, isso vai me dar 0,48, ou seja, 48%. Então, se 48% estão empregados, então os não empregados, para chegar a 60%, isso vai me dar 12%. Ficou claro? Então, esse 48% é do total das pessoas aí entrevistadas, dos inscritos, melhor dizendo. Certo? E ele disse que 30% das mulheres estão empregadas. Então, 30%, esses 30% vai ser do total de mulheres, 40%. Então, eu faço 0,3 vezes 0,4, que vai dar 0,12, ou seja, 12%. Se 12% para 40%, 28%. Ok? Daí ele me pergunta qual o percentual dos candidatos que já têm emprego. Daqueles que já têm emprego são aqueles que estão empregados. Então, empregados, 48 mais 12. Isso vai dar 60%, ok? 60%. E aqui, ó, 12 mais 28, 40% para a soma dá 100%. Ok? Então, a resposta, letra A. Ok, aluno? Tudo bem. Vamos lá. Considerando-se todos os divisores natural de 360, quantos não são pares? Quando ele pergunta não são pares, ele quer saber quais que são ímpares, ou seja, são ímpares. Quais são ímpares, ok? Pois bem, então vamos encontrar todos os divisores de 360. Como é que se calcula os divisores de um número? Existe um macete, que é o seguinte: você fatora o 360, 360 dividido por 2, 180, né? Você faz a fatoração em números primos
2, 3, 5 e por aí vai, pelos fatores primos. Depois por 2, 90, por 2, 45, por 3, agora 45 não dá para dividir por 2, então o próximo número primo, 3, 15, por 3, 5, por 5, 1, ok? Então eu fatorei o número, eu fatorei 360 em fatores primos, ok? Agora, para encontrar todos os divisores do número, você vai fazer da seguinte forma. Você vai colocar linhas assim, dessa forma, só para ficar organizado. E aí, aqui em cima você vai colocar o 1. E daí você vai fazer 2 vezes 1, 2. E todos os fatores de baixo você vai multiplicar pelos valores encontrados em cima. Agora, 2 vezes 1, 2. Eu não vou repetir. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, eu já encontrei 2 aqui, não repito. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, já coloquei o 4 aqui. 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. 8. Agora 3, aí você vai multiplicar por todos os números encontrados em cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Ok? Agora esse 3 de baixo. Aí você não vai multiplicar nem por 3 vezes 1, porque você já fez essa conta. 3 vezes 2 você já fez aqui, deu 6. Nem 3 vezes 4, porque já deu 12 aqui. Nem 3 vezes 8, porque já deu 24. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24, 72. Ok? Agora o 5. 5 você vai multiplicar por 5 vezes 1, 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 12 dá 60. 5 vezes 24 dá 120. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18 dá 90. 5 vezes 360 dá 180. 5 vezes 72 dá 360. Quantos desses números são ímpares? Ímpares nós temos o 1, nós temos o 3, nós temos o 9, nós temos o 5, nós temos o 15 e nós temos o 45. Todos os outros são pares. Lembrando que o número, para ser ímpar, ele tem que terminar, né, em 1, 3, 5, 7, 9, ok? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é a nossa resposta, ok? Pois então, esse bloco nós resolvemos até aqui todas as questões de matemática. No próximo bloco nós vamos começar a resolver as questões de física e química. Até a próxima!